Hello, people of God. Olá, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Eliseu Ramos. Como é que estão vocês? Espero que esteja tudo bem, que tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Gostaria de compartilhar com os irmãos acerca de uma palavra poderosíssima, porque toda a palavra do Senhor é inspirada e está ali no livro de Mateus, no seu capítulo 25, do versículo 34 ao versículo 46. Onde nós vamos ver o Senhor dando a seguinte palavra: vinde a mim, benditos de meu Pai. Se fosse dar um título para esta mensagem, eu colocarei, né, esta epígrafe: vinde a mim, benditos de meu Pai. O texto de Mateus, no capítulo 25, do versículo 34 ao versículo 46, nos incumbe de uma responsabilidade social, ou seja, o cristão tem como dever a prática da filantropia. Talvez nós não entendamos o que significa ser filântropo, né? O crente em Jesus, o cristão em si, ele já é filântropo, porque ele dispõe-se do seu tempo, da sua energia, da sua fé e de tantas áreas de sua vida para oferecer ajuda ao seu próximo. Isso implica na salvação de um indivíduo, né? Se o indivíduo, ele em si, ele é salvo, ele vai ter essa conduta de um filântropo, porque Jesus foi o primeiro, eu creio que o único filântropo de entregar sua própria vida por alguém sem pedir nada em troca. Pois Jesus diz nos versos 45 e 46 de Mateus 25, categoricamente que os que não praticam o ato de ajudar ao próximo, o que não o fizesse, seria lançado no tormento eterno. Essa filantropia não é o mesmo que dar esmola, por exemplo, né? Esse ato que nós estamos discutindo aqui é o ato do amor de Cristo. É a compaixão, é sentir a necessidade a necessidade do outro, sentir o que o outro está sentindo, né? Muitas das vezes nós não procuramos ver e sentir a dificuldade que o nosso próximo está vivendo. Coisa linda, né? Então, às vezes nós pensamos, ser crente está bom, ir para a igreja está bom, ir para o culto está bom, e não entende que o propósito de ser um cristão, ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. Talvez nós pensemos, né, isso é uma conjectura, nós pensemos que ir para o culto nos dias propícios, nos dias, né, estipulados pela denominação, e ali é o suficiente. Não, o nosso culto não é nos dias oficiais da nossa igreja ou da nossa denominação. O culto é todo dia. É desde a hora em que você levanta, abre os teus olhos, aí começa o culto. E outra coisa, não termina, porque vai até a noite. À noite, quando você vai dormir, você já é um ato contínuo, né? Podemos dizer assim, um ato contínuo, para que nós pratiquemos essa boa dádiva do Senhor. Olha só o que diz. Tiago complementa isso, dizendo: a fé sem obras é morta, lá em Tiago, no capítulo 2 e no seu versículo 26. É muito interessante quando nós precisamos, como nós precisamos meditar na palavra do Senhor, vivê-la corretamente e entender qual é o processo de crermos, não só crermos na palavra, mas vivermos a palavra. A palavra de Deus, ela é eficiente, suficiente para nos redarguir, nos ensinar, nos corrigir, nos dar a certeza da nossa fé, né? O que nós praticamos. E o que implica são as obras. A obra do Senhor, ou a obra que nós fazemos, ela não é morta. O Senhor computa tudo isso no seu memorial.
não fique pensando você que tudo que nós estamos fazendo na Terra, ou que não estamos fazendo para o Senhor, isso não vai implicar na nossa eternidade. Claro que implica. Porque se eu recebo a Cristo como meu Salvador, se eu recebo o Evangelho como Salvador, e continuo praticando as mesmas obras que eu fazia, se eu era uma pessoa que tinha muito rancor, se eu guardava muita maldade no meu coração, e eu aceito Jesus, ali tem aquele momento de emoção e tal, mas ao passar do tempo eu volto de novo às mesmas práticas, me acostumo em ser um crente. E não é essa a visão do reino. O reino é uma constante mudança que nós passamos. Todos nós estamos em contínua mudança. As obras sociais, elas são fundamentais, né? É de fundamental importância para o crescimento do reino de Deus, né? O reino dos céus fora estabelecido com a grande obra, e a maior das obras de Deus foi criar a possibilidade de nós sermos co-criadores com Cristo, com Deus, né? Deus, ele criou a eternidade, as coisas existem por causa da sua palavra. Mas nós somos o quê? Não que ajudemos a Deus na criação. Pelo contrário, nós somos criação de Deus, mas nós usufruímos dessa criação para recriar algumas coisas possíveis. O homem pega, por exemplo, a borracha e faz um pneu, né? O homem pega do latão, pega do alumínio, pega das substâncias da terra e transforma, por exemplo, num carro, numa peça, num computador. Isso é o processo de criação. Mas a criação com a matéria-prima ou a primária, né, de que Deus já criou. É uma matéria que Deus já deixou na terra para o homem assim transformá-la. Olha que coisa interessante. Olha como Deus é um Deus criativo, é um Deus que permite-nos a sermos criativos. Então, a obra social da igreja, quando eu digo da igreja, do corpo de Cristo, é necessária. A fé sem obra também ela é morta, porque é o comodismo. Se acharmos que só lemos a Bíblia, cantamos os hinos da harpa, né? Isso para os bleianos, né? E assim todas as denominações, canta os hinos, tem um momento de louvor e vai para casa e acabou. Não, não acabou. É necessário ter uma vida contínua de obras eficazes. A obra aqui não é para você mostrar para o outro, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Se possível, não diga nada do que você faz fora das paredes da sua denominação, né? Conte para Jesus, né? Se você vai visitar um doente, se você vai fazer algo em benefício de alguém, porque a filantropia não só é material, financeira e outras coisas, não, também espiritual. Às vezes você tira um tempo da sua vida para ir visitar um colega, para visitar um amigo, para dar um conselho, alguém que está quase em depressão. Isso são obras. E as obras do Espírito são coisas extraordinárias. É o amor, é a paciência, é a parcimônia, é a graça, é a compaixão. Isso também são obras, né? E Jesus, ele teve na sua vida esse estímulo para os seus discípulos, né? Quando ele chama todos os 70 discípulos, né? Ele começou com 70 discípulos, e esses discípulos começam a ir de dois em dois em muitos lugares. E quando chegam, eles começam a contar tudo o que fizeram no nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus falou, não fiquem tão empolgados assim não. Melhor é vocês terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Mas o Senhor fez o quê? Vá aí, não leve alforje, não leve nada. Vá com a cara e a coragem, porque o Senhor será convosco. E o milagre aconteceu quando os discípulos voltaram contando todas as benesses que foram feitas naquele período, né? Jesus sempre teve o interesse por pessoas marginalizadas, né? Numa parábola contada por ele, em Mateus no capítulo 22, versículo 9 e 10, e em Lucas no capítulo 14, versículo 16 ao versículo 24, nós vamos encontrar isso. Demonstrou sua indignação por aqueles que faziam parte do núcleo social do rei, porém seus convidados não fizeram caso algum das núpcias
né, daquela festividade que aquele rei havia feito, assim aquele rei mandou seus servos irem de encontro às pessoas com todo tipo de dificuldades ou defeitos e problemas, né? Quando o rei manda aqueles seus servos, vai lá, fala para o meu amigo fulano de tal que vai ter uma grande festa aqui em casa e tal. E aí um vai lá, não, eu vou ter que comprar uma junta de boi, e outro falou, minha filha vai casar, e inventaram bastante, eles inventaram bastante coisas para não aceitarem o convite daquele rei. Olha como o Senhor Jesus compara a nossa vida. O Senhor Jesus veio, né, este rei poderoso, né, o Pai mandou seu Filho, e muitas das vezes, quando nós convidamos alguém, quando nós falamos do amor de Cristo, muitas pessoas, não, hoje não dá não, vamos ali na igreja, vamos ter uma festividade ali na igreja, aí você faz um convite e a pessoa às vezes não se interessa e colocam desculpas, né? Ou seja, perdem o interesse. Aí, e são pessoas que muitas das vezes nem você tem aquele contato. Só que, o que acontece? A prioridade de Jesus é sempre a restauração. A restauração da vida, a restauração do casamento, a restauração dos negócios, a restauração da mente, a restauração da alma, a restauração do espírito. Essa é a preocupação do próprio Criador. Da restituição do seu reino dentro de nós. Então essa parábola escrita ali no livro de Mateus 22, no seu capítulo 22, versículo 9 e 10, né, onde conta essa parábola, entre outros versículos, e em Lucas, no capítulo 14, versículo 16 ao versículo 24. Dá essa noção do que é a vontade de Deus para com os homens, para com a humanidade. Mas a maioria de nós rejeitamos os convites do Senhor. Essas pessoas eram aquelas que toda a sociedade rejeitava. Né? Quando o rei mandou ir buscar essas pessoas, eram pessoas de defeitos físicos. Suponhamos, digamos, esses homens muito ricos, né? aquele hall de amizade muito rico, empresários e tal, eles só vão fazer convites para pessoas de importância, né? Para pessoas que tenham poder aquisitivo semelhante, se não mais, ou semelhante ao deles. Mas nesse caso o rei viu que os seus amigos ali ao redor não queriam, não fizeram caso algum. O que ele falou? Então vai lá na periferia, vai lá buscar as pessoas que estão lá, né, sofrendo, que nunca participaram de uma festa tão grande como a nossa, com muita comida, com muito benefício, né, culinário, e tragam elas. E esses empregados foram em busca fizeram esse convite para essas pessoas que estavam nessa situação adversa. E isso é obrigação da Igreja de Cristo. Não devemos só nos preocupar com quem já está, né, com a vida razoavelmente bem, né? Temos que ir aos doentes, aos encarcerados, aos que estão nas periferias, aos que estão nas praças, aos que estão doentes, aos que estão, né, maltrapilhos, mal cheirosos, porque isso é importante, trocar-lhes as roupas, dar-lhes banho, né, dar-lhes alimento. Isso tudo vinde, benditos do meu Pai. Vinde todos. Vinde possuir por herança o reino que vos foi preparado desde o princípio. Né? E para participar do reino tem que ser trabalhador. Né? Trabalhar para o Rei Jesus é importante. Jesus estava explicando que os que deveriam receber o convite não fizeram caso dele. Isso aconteceu com os judeus. Né? Lá em João, no capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor, né, Deus, o próprio Deus em Cristo, em Jesus, encarnado, veio para os judeus. Mas os judeus fizeram o quê? Fizeram pouco caso. Não acreditaram. Não colocaram, vamos colocar aqui numa linguagem, né? Não botaram fé. Então o que aconteceu? Deus nos deu o poder de sermos também chamados filhos de Deus. Porque todo o ciúme de Deus, se você pega todos os livros do Velho Testamento, nós vamos ver que Deus está mais interessado em proteger a menina de seus olhos, que é Israel, do que qualquer outra nação. Porque era o propósito de Deus, né, em instituir uma nação onde seu filho viria nascer. Onde seu filho ia ser um patrício, né, porque Jesus nasceu em Israel, então logo ele era um israelita. Então, o propósito de Deus naquele tempo era para salvar os da casa, né? Salvar os filhos propícios de Deus. Mas
os gentios, que somos nós, recebemos esse privilégio depois que os judeus rejeitaram por um tempo, tá? Por um tempo, eles rejeitaram essa história, a vinda de Cristo, ou rejeitaram Cristo como o Salvador, como o Filho de Deus, e Deus abriu um precedente, né? Uma lacuna nesse período aqui, ó. Estamos nós, aqui está Israel num todo, e nós estamos nesse período, no período da graça. E temos que aproveitar este período da graça para vivermos para o Senhor. E isso implica também as obras que o Senhor promoveu para as nossas vidas, ou nos deu esta obrigação, né? Ide por todo mundo, como Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o versículo mais abaixo diz assim, ó, e esses sinais seguirão os que creem. Né? Então, os sinais são os mesmos que Jesus operou. E se nós formos crentes em Jesus, confiarmos no Senhor, faremos obras maiores, como ele mesmo disse, maiores do que as que eu fiz. Olha que coisa interessante, né? Muito interessante. Nós, como igreja de Cristo, devemos levar o nome de cristãos com estas práticas, né? Praticando as obras que Cristo praticou. Às vezes nós olhamos para nós e falamos, será que temos capacidade? Eu vou dizer para você, você não tem capacidade. Eu não tenho capacidade. Mas quem nos chama, nos capacita para fazer a obra conforme o desejo de Deus. O Senhor só precisa disso aqui, ó, de fé, ó, bem pequenininho, de fé, somente crer. Com um pouquinho de fé que você exercer, a sua vida será um instrumento para influenciar milhões de outras vidas. Olha que coisa interessante, você, uma única pessoa, pode ser responsável da salvação de milhões de pessoas. É por isso que nós precisamos ter as obras, não para que nós nos mostremos para os outros, não, mas para que as pessoas entendam, por ele ser um crente em Jesus, é que ele faz tal coisa. Né? Por ele ser crente em Jesus, é que ele não bebe mais. Por ele ser crente em Jesus, é que ele não briga mais. Por ele ser crente em Jesus, que ele não discute mais. Então isso também são obras visíveis. Os frutos do Espírito estão em você. Está em você, está em mim, está na igreja de Cristo. Se nós pararmos para observar, isso está acontecendo hoje em dia na igreja de Cristo? Se estiver acontecendo, significa dizer que o amor de Cristo, que a presença de Cristo, que o Espírito de Cristo está atuando naquele lugar. Não devemos simplesmente esperar que o governo faça alguma coisa, né? Pois o governo não tem o poder da restauração que a igreja tem. Aqui já parte no sentido de filantropia, no sentido literal. A igreja de Cristo nos primórdios, ela quando começou ali em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, né? No capítulo 2 vem ali a descida do Espírito Santo e vem também a junção de pessoas, começam a ver as boas obras da igreja e o povo começa a agregar, muitos por curiosidade para saber como é que funciona isso, como é que eles se dão tão bem, os irmãos ali, um fala bem do outro, o outro compra na vendinha do outro, e a obra crescia, porque as obras que eles praticavam eram de filantropia. Quando via que o irmão estava doente, muitas das vezes iam para as periferias de Jerusalém, das cidades lá da Judéia, e ajudavam o outro, a igreja ia crescendo, ia caindo na graça do povo, porque, puxa, a igreja de Cristo é diferente, né? Dos fariseus, dos saduceus, e de todo o clérigo da nossa religião. E o que está acontecendo? Cristo veio para acabar com muita coisa, com muito preconceito, e deu a oportunidade para muitas pessoas receberem o benefício, né, do Senhor. Não vou me alongar muito, quero deixar esses praticamente 20 minutos aqui de palavra para nós meditarmos. Medite em tudo isso que nós falamos e creia que as obras que você está fazendo para o Senhor não serão vãs. O Senhor te dará a recompensa. Pode crer nisso, pode colocar no seu coração que o Senhor está te vendo. Não precisa um homem te ver, não precisa eu ver, ou qualquer um outro ver. Mas se o Senhor estiver vendo, pode ter certeza que a sua vida e as suas obras estarão lá no coração de Deus e está registrada, né,
Não é porque você vai ser salvo por causa das obras, mas é porque as obras do Senhor estão em você. Deus te abençoe e te guarde.